Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com Ingrid, que é a intérprete de Libras. A gente hoje vai conversar sobre as possibilidades pedagógicas dentro de um trabalho com contação de história para os estudantes com deficiência. No nosso primeiro momento, que é hoje, a gente vai falar sobre as possibilidades do trabalho, quais os aspectos da área de desenvolvimento que a gente pode estimular quando a gente faz um trabalho com a contação de história. No nosso segundo dia, a gente vai ver as possibilidades, quais os recursos, as diferentes formas de se fazer uma contação de história, quais os aspectos que são estimulados. E aí, nesse segundo momento, a gente vai ver que é uma atividade importante, uma atividade pedagógica importante, mas que o estudante tem muito vivo, a interação com as atividades de leite, ele se diverte, ele curte, ele fica num ambiente muito lúdico e, ao mesmo tempo, a gente está desenvolvendo aspectos que são importantes para o seu desenvolvimento geral, para a sua participação em sala de aula. Então, vamos lá. Então, quando a gente pensa na prática de contação de história, a gente está contribuindo de verdade para o processo de inclusão, porque a gente trabalha com formas variadas de representação da oralidade. Quando o professor está fazendo uma contação de história, ele se comunica de diferentes formas, ele traz a informação de diferentes formas, com várias entonações de voz, ele pode utilizar diferentes recursos, imagens, ele pode utilizar fantoches, ele pode utilizar bonequinhos. Então, a oralidade, ela se configura, ela se constitui no momento da contação de diferentes formas. Então, a gente também pode trabalhar com desenhos, com ilustrações. Então, quando a gente trabalha com desenhos e ilustrações, para o estudante que tem deficiência, ou deficiência intelectual, deficiência cognitiva, ele tem um déficit cognitivo, a gente está dando a possibilidade dele desenvolver a percepção visual. Então, a gente, quando trabalha de verdade com dramatização, que a gente utiliza o fantoche, a gente está dando a oportunidade desse estudante desenvolver a imaginação, o seu potencial criativo, dele pensar em várias realidades que não estejam diretamente relacionadas com o seu dia a dia. Então, quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente está fazendo uma estimulação importante para que ele utilize aspectos da cognição para o seu desenvolvimento de uma forma geral. E aí a gente também trabalha com as histórias em quadrinhos, que é um recurso que é importante. E aí a gente pensa como que a gente vai estar trabalhando com a história em quadrinho, e o estudante vai estar inserido, vai estar participando. Se a história em quadrinho ela é de forma muito perceptível, um estímulo muito mais visual. Então, a gente pode, de verdade, fazer uma ampliação da história em quadrinho, utilizar na tela, utilizar no projetor, e o estudante está acompanhando ali a contação e, ao mesmo tempo, está acompanhando as imagens. Então, percebam que na contação de história a gente tem um movimento diversificado, um movimento diferente, que precipita e que possibilita estímulos diferentes que são importantes para o estudante. A gente também pode trabalhar com música, As músicas também são um estímulo importante e a gente pode contar uma história, sim, através da música, Os professores que tocam algum instrumento, podem utilizar esse instrumento no seu momento de contação de história e pegar algumas histórias também de outras pessoas, algumas músicas de outras pessoas que vão servir de verdade para fazer uma introdução, uma bela de uma história que tem a ver com a música, com a letra da música. Então, percebam que a contação de história, ela dá muitas possibilidades para a gente operacionalizar um trabalho pedagógico que seja interessante, onde a gente vai explorar diferentes aspectos do desenvolvimento do estudante e, de forma muito evidente, vai ser um momento lúdico importante, para esse estudante que já tem um déficit motivacional importante, Alguns estudantes com deficiência intelectual, a gente percebe de forma muito clara que eles têm um déficit motivacional. Então, quando a gente traz uma possibilidade de fazer um trabalho de contação de história, que é um trabalho eminentemente cognitivo, mas que a gente atrela o lúdico a ele, a gente está tendo a possibilidade de ter mais engajamento, mais participação. A permanência do estudante em uma atividade é muito mais fácil, ele fica ali, ele permanece ali e ele percebe muito mais aspectos estão sendo evidenciados do que se a gente apresentasse, por exemplo, uma atividade numa folha xerocada. Então,
A contação possibilita que o estudante possa interpretar e atribuir significado a gestos e posturas, né? Quando a gente está fazendo uma contação de história, a gente tem um movimento muito específico que está diretamente ligado à história que a gente está apresentando. Então, esse estudante vai perceber um movimento corporal diferente, ele vai perceber uma entonação de voz diferente, e isso ele vai fazer uma transposição para as suas experiências na vida, porque as pessoas falam com a gente de forma diferente, né? Elas utilizam entonações diferentes, elas utilizam gestos diferentes, que têm uma representação e que através do gesto, através da tonalidade de voz, do ritmo de voz, a gente também percebe um potencial comunicativo. A pessoa comunica alguma coisa através do gesto, não só através da linguagem verbal. Então, a possibilidade que a contação de história dá para esse estudante é que ele possa ampliar esse repertório perceptivo para que a sua comunicação seja ampliada, né? Não só a sua comunicação no contexto escolar, mas a comunicação que ele desenvolve em vários ambientes sociais fora da escola. Então, faz com que o estudante possa perceber expressões e sons, né? A gente não viu há pouco, quando eu falei que através da contação de história a gente pode utilizar música, a gente pode utilizar fantoche, né? Fantoches, a gente pode utilizar instrumentos musicais, então a gente também vai trabalhar essa familiaridade do estudante com esses diferentes sons. E a gente está dando nesse momento uma estimulação auditiva, não é? Então percebam que todo o campo perceptivo e o campo cognitivo está sendo estimulado quando a gente trabalha com contação de história. A inserção do estudante no mundo simbólico de sua cultura. Esse aspecto é importante, não é? Porque a gente fala muito o quanto é indispensável que esse estudante ele tenha experiências de aprendizagem que estejam relacionadas com a sua realidade, com a sua vida. E aí, na contação de história, a gente pode, várias histórias, vários livros, eles trazem para a gente aspectos da nossa cultura. Então, é uma bela de uma oportunidade para que esses aspectos sejam evidenciados de forma lúdica, que esse estudante tenha esse contato, né, com essas evidências, com essas expressões que fazem parte do dia a dia dele, para que ele possa se apropriar e para que ele possa também fazer organização de pensamento, organize a recuperação da informação, né, da informação que está ali exposta naquele movimento, naquele recurso. Então, percebam o quanto que a contação de história ela é indispensável, ela é importante nas nossas práticas, tanto na sala de recurso e na sala regular, também indispensável, principalmente porque ali é um momento coletivo. A experiência na sala de recursos com a contação de história se dá no viés da individualidade, mas na sala regular ela acontece no momento coletivo e aí se configura como uma experiência totalmente diferente. Então, possibilita aprender a usar a linguagem, né, como instrumento de pensamento, e aí, mais uma vez, a gente está trabalhando com a área de desenvolvimento, quando a gente fala de linguagem, a linguagem expressiva, a linguagem receptiva, né, e desenvolve também a expressão oral, a partir do momento que a gente possibilita ao estudante se posicionar sobre a história que foi vivenciada, né? A historinha que foi contada, ou a música que foi apresentada. Então, quando você possibilita esse retorno, esse feedback da história que foi apresentada, você está dando a possibilidade desse estudante desenvolver a sua expressão oral, além de estimular a linguagem receptiva e a linguagem expressiva. A contação faz com que o estudante una entretenimento, instrução ao prazer de leitura. A gente entende que a contação de história ela é de verdade um estímulo à leitura, além de desenvolver todas essas habilidades que a gente conversou, que a gente está conversando e refletindo sobre elas. Então, a gente tem na nossa rede de ensino o programa Manuel Bandeira, que é um programa lindíssimo, ao qual eu fiz parte, tenho o maior orgulho. Então, esse programa, ele é um programa de estímulo, ele quer fazer um trabalho de formação de leitores. Então, a gente também precisa fazer esse trabalho de formação de leitores, de estímulo à leitura na sala de recursos multifuncionais. Sem contar que a gente está com um mecanismo, né, que dá a possibilidade da gente desenvolver o nosso objetivo de trabalho na sala de recursos, que é trabalhar com áreas de desenvolvimento. Então, é um recurso muito importante que gera estratégias muito significativas para o estudante. Então, a contação de história também educa para a sensibilidade, né? Ela resume a beleza das palavras e das imagens. A gente tem livros incríveis, né? A gente tem livros só com imagens.
A gente tem aqueles livros que quando a gente abre, de verdade, salta, né, dali do livro as imagens, o contexto, o cenário da história. Então, isso também desperta sensibilidade. Quando a gente fala de sensibilidade, a gente está falando de emoção, de conação, de desenvolvimento de aprendizagem que se configura, na verdade, a partir de experiências muito boas. Então, educa para a sensibilidade, desperta o interesse, faz com que o estudante faça uma leitura de verdade de vários estímulos, de vários aspectos, e aí a gente está trabalhando o campo perceptivo todo. Então, percebam como a contação ela é muito importante, também como todos os outros recursos que a gente já conversou aqui ao longo dos nossos encontros. Então, o estudante aprende a questão da temporalidade, né? O que aconteceu antes, o que aconteceu depois, a sequência de ações. Então, quando a gente fala de temporalidade, organização do que aconteceu antes e depois, a gente está falando de raciocínio lógico, a gente está falando de organização do pensamento. Ela também possibilita o estudante reconhecer o herói e reconhecer o vilão. E aí, quando a gente faz essa análise, quando o estudante consegue fazer essa análise, a gente está falando de senso de valoração. Aqueles valores que a gente trabalha na sala de recurso, aqueles mesmos valores que o professor trabalha na sala regular, quando os estudantes estão com os colegas, né? Então, muito importante para a gente preparar para a vida, não só para a gente vivenciar a questão pedagógica, né, que é demanda da escola, mas que a gente prepara esse estudante, através do contato com esses contos, com essas histórias, para a vida. E aí ele vai fazendo essa transposição de forma sensível, percebendo as emoções, isso é muito importante. Então, ela traz também a possibilidade, né, a contação de história, ela traz a possibilidade do estudante perceber a importância de uma ação narrativa, né, quando a gente descreve um acontecimento, quando a gente fala sobre esse acontecimento, quando a gente explica um acontecimento. Isso vai favorecer para ele desenvolver essa ação no seu dia a dia. Né? Então, a gente está dando a possibilidade dele ter contato com mais essa demanda importante para o desenvolvimento global, essa coisa da narrativa, principalmente aqueles estudantes que a gente quer fazer um estímulo à linguagem verbal. Então, como que ele vai organizar essa sequência de aspectos de uma forma narrativa para que o outro compreenda o que ele está dizendo, né? Então, isso gera inserção, isso gera inclusão, na verdade. Também é possível a configuração dos personagens, né? Ele vai identificar características muito específicas de cada personagem, como aquele personagem funciona, qual a característica principal dos seus movimentos, né? De como ele decide as coisas, de como ele faz as coisas. Isso é muito importante para que o estudante entenda o outro, para que ele perceba que o outro funciona diferente dele. Então, ainda tem mais essa possibilidade, né, dele configurar personagens e construir identidades. Também faz com que o estudante apresente as imagens de comparação, ele perceba, na verdade, as imagens de comparação. Quando a gente tem personagens diferentes, funcionando de maneiras diferentes no mesmo contexto, a gente começa a fazer comparações de comportamento, de falas. Então, isso é uma análise comparativa importante, né, que estimula o raciocínio, faz com que ele organize seu pensamento, a exemplo de outros pontos que a gente já falou também, né, mas que essa análise é importante porque ele leva essa análise para a vida. E isso é um aspecto também que contribui para a sua autonomia. É possível também, a partir do momento que a criança escuta as histórias, ele tem a oportunidade de refletir e construir seus pontos de vista, né? Ele vai dar opiniões sobre o que ele escutou, ele vai se colocar, né, quando ele utiliza a linguagem verbal, e quando não, ele pode se comunicar através das imagens, através do tablet, através do Livox, através do Tix, né? Ele sempre vai ter uma possibilidade, sempre vai haver uma estratégia dele se colocar e dele dar um feedback sobre a atividade. Então, ele troca ideias, ele cria novas situações, isso é muito importante, né? Então, é importante que isso seja estimulado. Ele questiona e se identifica com alguns personagens, ele identifica no personagem algo que ele quer, identifica também algo que ele não quer. Quer ser, quer viver, quer entender. Então, ele forma novas situações e revela outras situações que ele está vivendo. Então, ele tem a oportunidade de se colocar, de fazer uma análise e de perceber, a partir do que ele escutou na historinha, as suas próprias experiências.
Então percebam o quanto a contação de história ela é importante, ela é significativa, ela é transformadora, na verdade, nessa conjuntura toda de áreas de desenvolvimento que a gente precisa trabalhar na sala de recursos. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre diferentes formas de fazer contação de história. Então, a gente vai partir de verdade para operacionalizar tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente refletiu. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para o segundo encontro dessa mesma temática. Tchau!